estação Romareiro, esperando o comboio para ir para Queluz, visitar o palácio onde nasceu e morreu Dom Pedro I do Brasil, Dom Pedro IV de Portugal. Perdido na estação de Queluz, pois não conseguimos comprar o ingresso. Na saída, disseram que a gente ia comprar dentro do comboio e não conseguimos sair agora. Vamos ver o que é que vai ser resolvido, pois estamos presos na estação. Encontramos uma portuguesa que foi muito gentil e que passou o cartão dela para que nós passássemos. Então, se nós estaríamos presos sem poder sair, bem interessante. Agora vamos subir as escadas. A sugestão foi que pegássemos um táxi para irmos para Queluz. Então está sendo assim um dia interessante, porque quando fomos comprar os tickets, o troco, a máquina não tinha os bilhetes. E aí o troco ficou lá para fazer uma restituição aqui na parada em Queluz. E minha cunhada está à procura de receber este crédito. Olha, depois de subirmos uma escada, fomos informados de que o ponto de táxi era do outro lado, atravessando a linha. Então, descemos as escadas, agora estamos subindo essas escadas para pegarmos um táxi, porque seria andando mais ou menos uns 15 minutos. Mas vamos lá, vamos chegar no Palácio de Queluz. Afinal de contas, foi um lugar que Dom Pedro nasceu e morreu. Vamos nós. Aqui é a cidade de Queluz. Estamos à espera do táxi para irmos ao Palácio de Queluz. Dizem, viu, que é um lugar que é brasileiro que vem a Portugal
tem que ir visitar. Afinal de contas, Dom Pedro Nasceu e morreu lá. nasceu e morreu lá. Estão ali os taxistas. A sala dos espelhos. Dizem que é luz. Onde Dom Pedrinho primeiro. Sai um ponto pequeno. Acham que é Versalhes em ponto pequeno, é. Mas é muito bonito, assim. A sala da música. Ah, o piano ali, ó. Montada pelo arquiteto Mateus Vicente de Oliveira, nosso primo tataravô, sendo uma das mais antigas do palácio. Manteve-se praticamente inalterada até os nossos dias. O retrato é da rainha Dona Maria I. Ah, aquela ali. Muitas peças foram usadas pela primeira vez nos aniversários reais e serviu de corpo da igreja em ligação com a sala do trono e usada também pela princesa Dona Carlota Joaquina para suas Não fazia poemas e escrevia muito mal. Sala do Lanterninho, inicialmente conhecida por sala escura, serve de ligação à capela. O Lanterninho foi aberto por ordem do general Junot quando da primeira invasão francesa em 1807. Foi um dos espaços a serem construídos em 1752. A capela, a cúpula da Capela Mor tem uma cobertura exterior em forma de bulbo. E ela teve esse desastre de indo para aula com 7 ou 8 anos e comprando a coluna e progressivamente quando ela crescia, piorava, ela tinha Revestida de cobre e ela tinha de cobre e essa sobrancelha fechada. ao gosto centro-europeu. Mas isso mesmo. Aposentos da princesa Dona Maria Francisca Benedita. Os aposentos é aqui. Porque eu vou tirar-vos todas as partes mais fáceis. Se nós não tivéssemos a base, se não tivéssemos o tampo, e se não tivéssemos nenhum friso metálico decorativo da mesa, tem, obviamente, os 12 lados,
Que elemento estrutural é que, imagina, no incêndio de 1930, que elemento estrutural da mesa é que, se sobrasse, nós conseguiríamos saber que aquilo pertencia ao móvel 12? Estamos a pôr, não digo bem. Acho que ainda há muito trabalho em todas as coisas, mas está tudo no bom caminho. Ali é Dom Pedro, né? É Dom Pedro V, Dom Pedro I do Brasil e Dom Pedro IV de Portugal, que é uma personagem muito querida a ambos os países. E ele e o seu pai, Dom João. Aquele ali é Dom João. Vai ver também Dona Carlota pelo caminho, vê-se pelo bigode e pelas sobrancelhas. Facilmente. Essa aqui. Não, está mais à frente numa outra sala. Em relação Dom João. Temos exercícios aqui. Temos. Dom João e Dom Pedro, nosso, do Brasil. A sala do café. Função da segunda metade do século XIX, das curtas estadias do rei Dom Luís e da rainha Dona Maria Pia de Saboia. Tradição setecentista das bebidas exóticas como o café levou à criação de um espaço específico para este cerimonial. Interessante. Sala de jantar. A denominação reporta do século XIX, consequência da função que lhe foi dada pelos últimos monarcas. O local onde ela literalmente posta à mesa variava segundo a ocasião e o gosto dos monarcas, não existindo um espaço fixo de refeições. Ai, mas essa mesa era muito pequenininha para ser o local, né, de Não era jantar. original deste espaço. Ah, É do século, mas não é do espaço. certo. Obrigada. Cristina, não é? Beleza, Cristina, A sala dos azulejos, são lindos os azulejos. Os painéis dos azulejos neoclássicos representam as 4 estações, os 4 continentes. Muito bonita essa sala. É a sala dos embaixadores. Um lugar muito requintado mesmo, muito bonito. Maria Teresa, a sala dos embaixadores. Você sabe que a Dona Maria morreu aqui no Brasil? Esse quarto aqui era de quem? É o de Dom Pedro? Então aqui eu tenho que fixar. Ele nasce, no mesmo quarto que ele nasceu foi o quarto que ele morreu. Maria Teresa, aqui é que tem. É o quarto dele. Sim, ficou ele e Miguel, não foi isso? Ficou ele e Miguel. É. Olha, Cláudio, toda a vida de Dom Pedro está aqui neste quarto. ele também não sabe.
Ninguém sabe. Então, tudo morreu aqui. É, aí O tem. coração dele estava um pouco assim, Essa passagem dele, os ossos estão lá no Brasil. os ossos estão no Brasil, o coração dele ficou em Coração Portugal. Esse detalhe eu não sabia. Sim, sim. Aqui, ó, Dom Pedro, imperador do Brasil. Dom Pedro. É. É. Nosso Dom Pedro I e o seu Dom Pedro. Já viste aqui isso? Dom Pedro de Alcântara de Bragança e Bourbon nasce e passa sua infância no Palácio Real de Queluz, até os 9 anos, altura em que acompanha os pais e os 7 irmãos ao Brasil frente à invasão francesa em 1807. Aqui morre também no quarto Dom Quixote, o mesmo onde nascera a 24 de setembro de 1834. Homem de 2 continentes, viveu sempre dividido entre Portugal e o Brasil, cuja independência liderou e onde passou 2/3 de sua vida, tendo marcado de forma indelével e por vezes dramática o percurso entre essas duas nações. Primeiro imperador do Brasil em 1822, rei de Portugal em 1826, abdica das 2 coroas. Em Portugal era tido como estrangeiro. No Brasil era demasiado. Demasiado português. Era. Onde eu estou? Onde estou? Era demasiado português. Dos 2 lados do Atlântico, os filhos Dom Pedro II, imperador, criança aos 5 anos, em 1831, e Dona Maria II, rainha adolescente, aos 15 anos, em 1834. Continuarão o seu legado com reinados estáveis marcados pela modernidade. É raro encontrar uma vida tão breve e politicamente tão intensa como de Dom Pedro de Bragança, cujas energias e saúde literalmente se esgotaram na persecução dos objetivos que a si mesmo se impõe em prol da liberdade e dos ideais liberais. Homem carismático e apaixonado, também na sua vida privada, deixou numerosa descendência dentro e fora do casamento. Apesar de fisicamente distante, foi um pai atento e preocupado, do que dá testemunho a correspondência constante que mantinha com os filhos. Ao longo da vida, a vida de Dom Pedro soube rodear-se de uma escola de personalidades influentes, guardando, no entanto, para si a tomada de decisões. Obstinado e ambicioso, ao contrário do pai D. João VI, manteve sempre uma atitude personalista, agindo por vezes de forma impulsiva. Foi, acima de tudo, um homem de causas que, enquanto defensor da liberdade constitucional, soube romper com o passado e compreender o espírito do século. É o quarto Dom Quixote, Ele nasceu e morreu neste quarto. Morreu tuberculoso, né?
Dom Quixote de la Mancha. Olha ele aqui. Em pouco mais de um ano, Dom Pedro abdicara das coroas de Portugal e do Brasil, atravessaram o Atlântico, buscaram o apoio na Europa, reuniram o exército nos Açores e, finalmente, no Porto, à frente do exército liberal. No Porto, cercado pelas forças do irmão Dom Miguel, o Duque de Bragança pratica uma rotina diária duríssima. Não raramente se levanta pelas 5 da manhã, deitando-se já tarde da noite. De picareta na mão, ajuda ao reforço das fortificações que ele próprio delineia. Reúne todos os oficiais e ministros, visita personalidades e feridos nos hospitais, e quer faça sol, quer faça chuva. No 10 de setembro, vem para o Palácio de Queluz, faz o seu testamento, toma providência em relação aos filhos e recebe os últimos sacramentos. Dona Maria II, naquela que foi o seu primeiro ato de governação, condecora o pai com Gran Cruz da antiga e muito nobre ordem da Torre e Espada do valor, lealdade e mérito. Dom Pedro pede para chamar um soldado veterano do regimento de caçadores. 5. A quem abraça, agradecendo assim simbolicamente todo o exército. Rodeiam-no nos seus últimos momentos a imperatriz Amélia, a jovem rainha, entronizada 4 dias antes, a princesinha Maria Amélia, os marechais Duque da Terceira e Duque de Santa, ajudando no corpus, no campo, criando particulares, e o padre Marcos, seu confessor. Exatamente. O Duque de Bragança morre no quarto Dom Quixote no dia 24 de setembro de 1834, pelas 2h30 da tarde. Tinha 35 anos. Porque eles assim passam. Para filha dessas portas ali. É do lado direito. Ali eu gosto dos príncipes, o Jardim Novo, que é aquele
esperando agora o comboio que vai de Queluz para Lisboa. Depois de muito, sobe e desce, procura qual é a linha 2, é a linha 3, descobrindo, perguntando que é a linha Lisboa Oriente, linha 3. E é essa que nós estamos esperando o comboio chegar. Foi um passeio muito agradável, ouvimos tudo sobre a vida do Dom Pedro I, o imperador do Brasil. O lugar onde ele nasceu, o quarto onde ele nasceu, o mesmo quarto que ele morreu. Almoçamos lá perto ao palácio. Foi tudo muito agradável. E estamos agora esperando o nosso comboio para retorno a Lisboa. Casa mesmo, porque é computador. Trabalha para várias empresas.